Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa análise de hoje. O material que a gente recebeu joga a gente num universo de termos que, olha, muita gente usa quase como sinônimo, né? Tumor, displasia, câncer, metástase. A nossa missão aqui hoje é meio que organizar essa linha do tempo biológica, sabe? Entender o que cada palavra significa e, mais importante, qual é o roteiro que uma célula pode seguir, desde um desvio pequeno até um processo que afeta o corpo todo. E essa clareza é, assim, fundamental. Não é só uma questão de semântica. Cada um desses termos representa um capítulo diferente de uma história. E com prognósticos e abordagens terapêuticas que são completamente distintas. Entender a sequência é entender a lógica da doença. Perfeito! Então, vamos começar pelo começo dessa história. O termo central parece ser neoplasia. O que exatamente ele significa? Neoplasia, na raiz da palavra, quer dizer novo crescimento. Mas o que torna esse conceito tão sério é a sua característica principal. É um processo de proliferação celular que se tornou autônomo e irreversível. Imagina que toda célula tem um sistema de freios e aceleradores para controlar quando ela se divide. Na neoplasia, esses freios são cortados. As células ficam meio que presas num ciclo de mitose contínua, ignorando todos os sinais do corpo para parar. E por que isso se torna irreversível? O que quebra nesses freios de um jeito que não tem mais volta? Olha, o que as fontes apontam é que a causa fundamental são mutações genéticas. Mutações que vão se acumulando no DNA da célula. Pensa em genes como o P53, que funciona como um guardião do genoma. Ele pode parar o ciclo celular para consertar um dano, ou se o dano for grave demais, ele induz a célula à autodestruição, à apoptose. Quando mutações danificam esse e outros genes, a célula perde esse controle. Ela não só se prolifera sem parar, mas passa esses defeitos para todas as células filhas. Aí está a irreversibilidade. Entendi. A falha é no próprio manual de instruções da célula, e ela começa a fazer cópias defeituosas. Mas esse processo de quebrar os freios acontece de uma vez só? Ou existe um estágio de alerta, um momento em que as coisas estão estranhas, mas, sei lá, ainda não são irreversíveis? Existe, e esse é talvez um dos conceitos mais importantes para a detecção precoce, a displasia. Displasia. A displasia é um crescimento celular desordenado. As células começam a variar de tamanho, de forma, perdem a organização normal no tecido, vira uma bagunça. Mas, e aqui está o ponto crucial, a displasia ainda é considerada um processo potencialmente reversível. Se o estímulo que está causando isso for removido, o tecido pode voltar ao normal. É o último aviso antes do ponto sem retorno. Ah, então a displasia funciona como uma ponte, uma condição que ainda não é câncer, mas está no caminho certo para se tornar um. Os materiais dão um exemplo clínico disso com a hiperplasia endometrial, certo? Exato. Em mulheres na pós-menopausa, qualquer sangramento uterino é um sinal vermelho. Muitas vezes, ele é causado por uma hiperplasia do endométrio, que é um aumento no número de células em resposta a um estímulo hormonal. A hiperplasia sozinha não é câncer, mas ela cria um ambiente fértil para que as mutações ocorram. Se esse estímulo continua, a hiperplasia pode evoluir para uma displasia endometrial. É nesse momento que os médicos ficam em alerta máximo, porque a displasia é a precursora direta do carcinoma de endométrio. Isso me lembra muito outro exemplo que é ainda mais conhecido, a relação do HPV com câncer de colo de útero. A infecção pelo vírus não causa o câncer imediatamente, né? Existe todo um processo. Um processo que é um exemplo clássico de displasia. As cepas de alto risco do HPV, como a 16 e a 18, elas produzem oncoproteínas virais, a E6 e a E7. E o que essas proteínas fazem é basicamente sequestrar e desativar aqueles guardiões do genoma que eu mencionei, como o P53. Sem eles, as células do colo do útero perdem o controle e começam a se proliferar de forma desordenada. E é aí que surgem aquelas classificações que a gente vê nos exames, tipo NIC1, 2 e 3. Exatamente. NIC1, neoplasia intraepitelial cervical, que é a manifestação da displasia. NIC1 é uma displasia leve,
NIC2, moderada, e NIC3, uma displasia acentuada. É uma progressão. E o que é fascinante e ao mesmo tempo uma oportunidade incrível para a medicina é o tempo que isso leva. As fontes destacam um dado crucial. Mesmo nos casos mais graves, como o NIC3, a progressão para um câncer invasivo de verdade pode levar, em média, 1 década. Uma década. Nossa, isso é uma janela de oportunidade gigantesca. Mostra por que exames como o Papa Nicolau são tão eficazes na prevenção. Sem dúvida. Eles permitem flagrar a displasia, essa ponte, e tratá-la muito antes que ela se torne uma neoplasia invasiva. É um mapa da progressão da doença. E entender cada parada nesse mapa é essencial. A complexidade é enorme. Exatamente. É um volume de informação, de detalhes, que exige muita preparação. E para quem está nessa jornada de estudos, ter as ferramentas certas é fundamental. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma boa preparação realmente faz toda a diferença para dominar essa complexidade toda. Com certeza. Bom, a gente estava falando sobre a importância de usar os termos corretos. Já cobrimos a displasia como o alerta reversível e a neoplasia como o crescimento irreversível. Agora, e a palavra tumor, que todo mundo usa no dia a dia? No senso comum, tumor e câncer são a mesma coisa. Mas as fontes indicam que tem uma armadilha aí, não é? Sim, é uma simplificação perigosa. A palavra tumor, na sua origem, significa apenas inchaço ou massa. No contexto da oncologia, um tumor é a manifestação física da neoplasia. É a massa de células que cresceu. O ponto-chave é que essa massa pode ter dois comportamentos completamente diferentes, benigno ou maligno. Um mioma uterino, por exemplo, é uma neoplasia benigna. Forma um tumor, mas as células são bem comportadas, não invadem tecidos vizinhos. Ah, então o tumor é o quê? A massa. E o comportamento dele é o como. E onde que o termo câncer entra nessa história? Câncer é o nome que a gente dá especificamente a uma neoplasia maligna. Portanto, todo câncer é uma neoplasia que forma um tumor. Mas nem todo tumor é um câncer. O que define o câncer é a malignidade. Certo, então o divisor de águas é a palavra maligno. Mas isso é a mesma coisa que metástase? Porque na prática, quando se fala em malignidade, a primeira coisa que vem à mente é o câncer se espalhando. Essa é outra distinção sutil e, olha, absolutamente crucial. Malignidade e metástase não são sinônimos. A malignidade é o potencial da neoplasia. É um conjunto de características que as células adquirem. A capacidade de invadir tecidos ao redor, de romper barreiras como a membrana basal. A metástase é a concretização desse potencial. É o ato de cair na corrente sanguínea ou linfática e estabelecer uma nova colônia num órgão distante. Malignidade é ter um carro potente com a chave na ignição. Metástase é sair dirigindo pela estrada. Que analogia ótima. Então vamos falar dessa viagem. O que acontece quando as células malignas decidem pegar essa estrada? Como funciona o processo de metástase? Uma vez que as células cancerosas rompem a membrana basal do seu tecido de origem, elas ganham acesso a duas grandes estradas do corpo: o sistema linfático e a corrente sanguínea. A primeira parada costuma ser nos gânglios linfáticos daquela região, os linfonodos sentinela. É por isso que em cirurgias de câncer, os cirurgiões removem e analisam esses gânglios. Eles são as primeiras estações de pedágio, que nos dizem se o câncer começou a viajar. E essa viagem é aleatória ou existem, sei lá, destinos preferidos? Uma célula de câncer de mama pode parar em qualquer lugar com a mesma probabilidade? Não é aleatório. Existe um conceito chamado tropismo metastático. Certos tipos de câncer têm afinidade por determinados órgãos. Isso acontece por uma série de fatores: circulação sanguínea, compatibilidade molecular entre as células e o novo órgão. As fontes dão exemplos clássicos. O câncer de mama frequentemente dá metástase para os ossos, pulmões, fígado e cérebro. O câncer coloretal tem uma predileção enorme pelo fígado.
O de próstata adora ir para os ossos. Conhecer esses padrões é vital para o tratamento. Puxa, isso é muito mais sofisticado do que a ideia de células simplesmente se espalhando ao acaso. E falando em metástase, as fontes trazem um dado que, para mim, foi o mais chocante de todos. Eu imagino qual seja. É algo que muda a perspectiva de qualquer um sobre a epidemiologia do câncer. É o fato de que, frequentemente, o tipo de câncer mais comum encontrado em um órgão não é um tumor primário daquele lugar. Exatamente. Pega o fígado como exemplo. Qual é o tumor mais comum encontrado no fígado? Não é o carcinoma hepatocelular, o câncer primário de fígado. Na maioria das vezes, é uma metástase de um câncer que começou no cólon, no pâncreas, no estômago. O mesmo vale para os pulmões e os ossos. Eles são destinos turísticos muito populares para células cancerosas viajantes. Nossa, isso vira o jogo completamente. Significa que, ao encontrar um tumor no pulmão, a primeira pergunta do médico talvez não seja como esse câncer de pulmão começou, mas sim de onde no corpo esse câncer veio. Precisamente. Isso mostra o quão central o fenômeno da metástase é para a oncologia. A maior parte da mortalidade por câncer não vem do tumor primário, mas sim das complicações causadas por suas metástases. Uau! Ok, vamos tentar organizar essa jornada que a gente fez. Foi densa, mas incrivelmente esclarecedora. Peraí, então o roteiro é esse. Tudo pode começar com um crescimento bagunçado, mas ainda reversível, que é a displasia. O grande sinal de alerta. Certo. Se o processo avança, ele se torna um novo crescimento irreversível e autônomo, a neoplasia. Essa neoplasia forma uma massa física, um inchaço, que é o tumor. E esse tumor pode ser benigno ou maligno. Quando ele é maligno, com potencial para invadir, aí sim nós o chamamos de câncer. E, finalmente, se esse câncer usa seu potencial maligno para, de fato, romper barreiras, entrar na estrada do sistema linfático ou sanguíneo e formar novas colônias, esse processo de disseminação é a metástase. Colocando as coisas nessa ordem, a ficha realmente cai. A gente sai de uma confusão de termos para um processo biológico com começo, meio e fim. E fica evidente como a precisão da linguagem é a base de tudo na medicina. Cada palavra carrega um peso diagnóstico e prognóstico imenso. Compreender essa sequência é a fundação para entender por que um tratamento pode ser uma simples remoção local ou uma quimioterapia sistêmica complexa. É a diferença entre decorar nomes e entender a história que o corpo está contando. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, com base em tudo que a gente discutiu. Vimos que a metástase é o grande vilão, a principal causa de complicações graves do câncer. Sim, é a parte da história que todos temem. Então fica uma reflexão. Considerando que o poder devastador do câncer se manifesta plenamente quando as células conseguem acessar e viajar por essa estrada do sistema circulatório, como isso deveria moldar a nossa percepção sobre a urgência da detecção precoce? Qual é o valor real de intervir antes mesmo que a primeira célula sequer encontre a rampa de acesso para essa autoestrada?